Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Reentrevista. Eu sou Mariana Rosadas e hoje nós vamos falar sobre o Dezembro Laranja, campanha que reforça os cuidados contra o câncer de pele, que é o tipo mais comum da doença no Brasil. Desde 2014, a Sociedade Brasileira de Dermatologia promove uma mobilização nacional de prevenção sempre no último mês do ano. É nessa época que também são realizadas diferentes ações em parceria com as instituições públicas e privadas para informar a população sobre as principais formas de prevenção e incentivar também as pessoas a procurarem um médico especializado para diagnóstico e tratamento. São cerca de 180 mil novos casos por ano, mas quando descoberto no início, o câncer de pele tem mais de 90% de chances de cura. A Marcela Benês, coordenadora do Departamento de Cirurgia e Oncologia da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio de Janeiro, vai conversar com a gente hoje sobre esses dados, mas antes vamos entender um pouco mais sobre os tumores cutâneos. O câncer de pele responde por 33% de todos os diagnósticos da doença no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o tipo mais comum, que é o não melanoma, tem letalidade baixa, porém a incidência é muito alta. A doença é provocada pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele. Já o melanoma tem origem nos melanócitos, células produtoras de melanina, substância que determina a cor da pele e é mais frequente em adultos brancos. Representa apenas 3% das neoplasias malignas do órgão e pode aparecer em qualquer parte do corpo. O tipo é o mais grave e tem chances de provocar metástase. Nos indivíduos de pele negra, acontece mais nas áreas como palma das mãos e planta dos pés, mas é raro. Mais comum em pessoas com mais de 40 anos, com a constante exposição de jovens aos raios solares, a média de idade dos pacientes vem diminuindo. O câncer de pele pode se assemelhar a pintas, eczemas ou a outras lesões benignas. Assim, conhecer bem a própria pele faz diferença na hora de identificar qualquer alteração. Somente um exame clínico feito por um médico especializado ou uma biópsia podem diagnosticar o câncer de pele. Doutora Marcela, obrigada por nos atender. Vamos começar falando o que é o Dezembro Laranja, por que essa época foi escolhida para engajar essa campanha. Obrigada, Mariana, pelo convite. É muito importante a gente trazer esse assunto para a população. O Dezembro Laranja surgiu como uma forma de levar o conhecimento de prevenção do câncer de pele para toda a população. Cada mês nós temos uma cor do mês como intuito de prevenção e em dezembro é o Dezembro Laranja. Em dezembro, porque é o início do verão, é quando tem a maior exposição ao sol e é a época do ano onde a gente tem que intensificar essa prevenção. Bem, doutora, o INCA indica que o câncer de pele tipo não melanoma é o mais comum no Brasil, assim como é também o mais comum no mundo, corresponde a cerca de 30% dos casos de tumores malignos, mas se for detectado e tratado precocemente, são altas as chances de cura. Sim, nós temos 3 cânceres principais, né, relacionados à pele. Os não melanomas, ou seja, não é melanoma, são os cânceres carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular, são os mais comuns na população e são cânceres que eles são agressivos no local que ele surge, mas ele tem menor incidência de metástase, ou seja, eles não vão para órgãos distantes daquele local. Ele destrói aquela área onde ele está surgindo. Apesar do carcinoma espinocelular, ele poder aprofundar e chegar no tecido ósseo ou em estruturas nobres abaixo da pele. O câncer de pele melanoma, ele é o mais agressivo, ele é o que mais mata, mas ele tem menor incidência do que esses outros dois. Mas a gente dá uma importância maior para ele, porque ele é o câncer que mata mais, e quando a gente detecta esse câncer de pele logo no início, o paciente tem grandes chances de cura. Agora, o não melanoma, ele provoca também deformidades severas, né? Sim, ele é como se ele fosse comendo a pele naquele local onde ele surge. Então, se ele surge próximo aos olhos, ele vai destruir aquela região, podendo até atingir os olhos. No nariz, que é o local de maior
índice porque tem maior exposição ao sol, ele vai destruindo a pele do nariz, podendo atingir cartilagem e destruindo todo o nariz. Por isso, eles devem ser tratados também. E quem são as pessoas mais atingidas por esse tipo de doença? O câncer de pele ele é mais comum na pessoa de pele mais clara, olhos claros e cabelos claros. Quando a pessoa se expõe muito ao sol desde a infância, porque é o sol acumulado que gera o câncer de pele. Então, é o sol que você toma desde a infância, que vai acumulando alterações no DNA da célula e na fase adulta é quando ele vai surgir. Então, pessoas que tiveram queimadura solar durante a infância, ela tem um maior risco de ter câncer de pele na vida adulta. Pessoas com história familiar, porque tem uma genética também envolvida, além do sol. Pessoas com muitos sinais, né, mais de 50 sinais, têm um risco maior do câncer de pele do tipo melanoma. São pessoas também que têm que ter uma atenção maior. Bem, doutora, mas uma vez detectado um câncer, como costumam ser os tratamentos? Nós temos o tratamento que nós chamamos de padrão ouro, que é o tratamento mais indicado, que é a cirurgia, para a gente retirar toda aquela lesão, e a gente sempre tenta avaliar com a biópsia logo após a cirurgia para ver se esse tumor foi totalmente retirado. É claro que em algumas situações a gente pode usar outros tipos de tratamento, quando o câncer de pele está no seu início ou quando o paciente não tem condições clínicas para passar por uma cirurgia. E daí a gente tem outros tipos de procedimentos que não a cirurgia, mas sendo a cirurgia a mais indicada. Doutora Marcela, o câncer tipo não melanoma, ele atinge mais as mulheres, mas os homens morrem mais. E o câncer de pele melanoma, ele aparece com uma incidência muito parecida entre homens e mulheres, só que ainda assim os homens são mais afetados e acabam morrendo mais dessa doença. Por que isso ocorre? A gente acredita que é porque a mulher tende a procurar o médico com mais frequência, tem essa preocupação. Então, logo que surge qualquer alteração na pele, ela já procura o dermatologista para avaliar esse sinal. A mulher tem uma frequência maior ao dermatologista para fazer outros tipos de procedimento e sempre na consulta médica, apesar do paciente vir com outro objetivo, a gente sempre avalia toda a pele, fazendo uma busca ativa pelo câncer de pele. E o homem, ele acaba nos procurando num estágio mais avançado, com a lesão um pouquinho mais adiantada. E quais são os sinais e até sintomas que as pessoas devem ficar atentas? Em relação ao câncer de pele não melanoma, que é o carcinoma basocelular espinocelular, geralmente ele surge com uma lesão avermelhada ou uma feridinha que não cicatriza, que sangra com facilidade. Essa feridinha que não cicatriza, ela pode ser avermelhada ou enegrecida e ela vai aumentando de tamanho. Já o câncer de pele melanoma, ele pode surgir em cima de algum sinal que a pessoa já tem desde a infância e com o passar do tempo ela vai sofrendo alteração, vai aumentando de tamanho, mudando de cor, ficando com as bordas irregulares. A gente fala o ABC da lesão, né, que é A de assimetria, B, a gente avalia a borda, o C, a gente vai avaliar a cor da lesão, se ela tem várias cores, e o D, que é o diâmetro. Tá bem, doutora. O Câmara Reentrevista vai para um rápido intervalo, não sai daí, a gente volta já já. Câmara Reentrevista está de volta hoje conversando com Marcela Benês, coordenadora do Departamento de Cirurgia e Oncologia da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio de Janeiro, sobre o Dezembro Laranja, que é um mês dedicado à prevenção do câncer de pele. Vamos ver se as pessoas nas ruas têm se preocupado com isso. Eu acho que é importante usar o filtro solar. Sempre? Sempre. Quando tá sol, quando tá chovendo? Não, chuva eu nunca usei não, mas no sol uso. Acho importante, porém, e as pessoas que não têm condição de comprar filtro solar? O que seria feito quanto a isso? E existe diferença entre qual a proteção que você tem que ter, dependendo do seu tom de pele? Na minha época, 40 anos atrás, a gente usava Coca-Cola para se queimar, a gente usava óleo de amêndoa, óleo de combustível, né? É uma coisa horrível. E eu chegava a ficar com bolha na pele.
Então eu vejo que muitas pessoas ainda continuam fazendo isso, colocar óleo de amêndoa na pele. Já vi gente colocar Coca-Cola também, porque acha que vai queimar. E não, olha, gente, não queima. A única coisa que vai queimar é só a pele, é só a derme, porque não vai bronzear. Já tinha vindo ao Rio alguma vez? Primeira vez. Primeira vez. Veio preparado, trouxe filtro solar, passou? Sim, trouxe sim. Sempre usando, né? Até à noite. Jura? Aham. Você tem esse hábito? Tenho. Por que é importante? Principalmente porque começa a aparecer manchas, né? E pode ocasionar o câncer de pele mesmo. Bem, doutora, a gente viu que tem de tudo, né? Tem aquele pessoal que só passa o filtro solar debaixo do sol, na praia. Tem quem passe até de noite. Tem gente que tem uma preocupação, que já se expôs muito e aprendeu a lição, que tem casos na família. Tem aquela preocupação com quem não pode arcar com bons filtros solares. Qual é a conduta correta? O filtro solar, ele deve ser aplicado 30 minutos antes de se expor ao sol, porque ele tem um tempo de ação, de absorção na pele. Ele deve ser usado a cada 3 horas, quando a gente está exposta ao sol em praias e piscinas. À noite, não tem grandes indicações, você pode usar só se você estiver tratando alguma mancha, aí teria algum intuito, mas não para o câncer de pele. O filtro, então, ele deve ser reaplicado e a gente não deve utilizar só o filtro como proteção. Temos que usar outras formas de se proteger, como as malhas com proteção UV, que a gente vê bastante nas crianças. A barraca, ela deve ter uma lona apropriada, que não passe a luz através dela, né? Também indicamos o uso dos óculos, porque o câncer de pele pode surgir nas pálpebras. O chapéu, para proteger o couro cabeludo e proteger o rosto, tem que ter uma aba larga. E a luva também é uma ótima forma de proteger naquelas pessoas que fazem algum esporte, um ciclista ou motociclista. Ou seja, as barreiras físicas também são importantes, né? Agora, Sim. quanto à numeração do filtro solar, como se deve escolher isso? Então, o filtro solar, ele tem que você tem que usar um fator acima de 30, tá? Para uso diário, para o seu dia a dia, quando você vai trabalhar no dia a dia. Quando você vai se expor ao sol na praia, a gente já indica um fator pelo menos acima de 50, que vai ter uma proteção maior. O filtro, ele protege a pele no sentido de que demora mais tempo para ela ficar avermelhada. Então, é como se a gente tivesse que não repassar com mais tanta frequência o fator de proteção com um fator mais alto. E sobre essa questão que uma das entrevistadas levantou, né? A popularização em termos financeiros dos filtros solares. Isso é uma questão urgente para uma população como a nossa, que vive exposta praticamente diariamente ao sol? Sim, eu acho que deveria ter acesso, né? Pacientes com vitiligo, eles têm direito a conseguir o filtro solar pelo Ministério da Saúde, porque eles têm um problema real ali na pele, o albino também. A gente, através de um pedido, a gente tenta conseguir esse filtro através do Ministério da Saúde, mas em países como a Austrália, por exemplo, o filtro ele fica à disposição da população na praia, por exemplo. Deveria ser uma forma a ser pensada aqui num país tropical como o nosso. Mas o importante na hora de escolher um filtro é que ele tenha proteção UV, para UVB e UVA, tem um fator acima de 30 e você reaplica esse filtro. Isso é o mais importante, né? Às vezes o filtro é muito caro porque ele tem várias outras coisas associadas, né? Tratamento de mancha, antioxidante, outras coisas ali dentro que também vai ser uma a mais. Mas o mais importante é isso, é um fator com proteção UVA, UVB. A gente tem algumas marcas populares que são boas e devem ser utilizadas e a gente sempre dá essa opção para o paciente. Doutora, a senhora falou várias vezes em proteção UVA e UVB. Qual é a diferença? Explica pra gente. Então, o raios solares, né, ele vai ter os raios UVB e UVA. Então, em relação ao câncer de pele, os raios solares, o UVB, é o que vai dar o câncer de pele. O UVA está relacionado mais ao envelhecimento. E isso também deve ser uma preocupação nas malhas que você citou, né? Por exemplo, é muito comum hoje em dia a gente ver as crianças usando roupas com proteção, mas isso os adultos também deveriam adotar.
Sim, se você vai ficar exposta ao sol por muito tempo, o ideal é que use uma malha de proteção, porque aí você não precisa ficar reaplicando o filtro. Então, é uma forma de economizar também, porque essa malha você vai poder utilizar elas várias vezes e acaba depois saindo mais barato do que comprar um filtro solar. Agora, doutora, bronzeamento artificial nem pensar, né? Não é à toa que está proibido pela Anvisa desde 2009 aqui no Brasil. Sim, as câmeras de bronzeamento artificial está proibido, é uma forma de causar o câncer de pele, então não deve ser feito. Já aquele bronzeamento, que é um pigmento que você passa na pele, aquilo ali não gera problemas, tá? Sabe, você passa, um autobronzeador que você passa na pele, aquilo ali só vai gerar oxidação da epiderme, então aquilo ali não tem problema. Já a câmera não deve ser usada. Agora, doutora Marcela, com o avanço da vacinação contra a Covid-19, esse verão promete, né? Muita gente vai querer tirar o atraso da praia que não foi e vai querer torrar no sol. O que a senhora diria para essas pessoas? Eu acredito que está todo mundo ansioso para poder ir para a praia, para poder pegar uma piscina. Eu oriento a tomar as medidas adequadas, né? Usar o filtro solar 30 minutos antes de ir à praia, usar as outras formas de barreira e não ficar muito tempo ali no sol. 2 horas, assim, já é o suficiente para você aproveitar, para você pegar uma corzinha sem causar grandes danos para a pele. Suas considerações finais, doutora Marcela Benez? Eu queria orientar a população que é super importante você fazer a prevenção da pele, então ir ao dermatologista pelo menos uma vez ao ano para a gente fazer a avaliação de toda a sua pele, dos seus sinais e detectar o diagnóstico precoce do câncer de pele. O câncer de pele tem cura quando ele é diagnosticado no início, então é só se cuidar. Doutora Marcela, muito obrigada pela entrevista, até uma próxima. Obrigada a você. O Câmara Rio Entrevista dessa semana fica por aqui. Acompanhe as novidades da Câmara Municipal no nosso site câmara.rio e também nas nossas redes sociais pelo @Câmara Rio. Muito obrigada pela companhia, até o próximo encontro.